E agora nós vamos falar sobre como resgatar a função social da economia. Antônio Prado é economista com mestrado e doutorado no Instituto de Economia da Unicamp. Atuou como professor da PUC São Paulo e na Universidade São Judas Tadeu. Trabalhou no DIEESE, no Senado Federal e no BNDES. Integrou-se aos quadros da ONU em 2009, onde serviu como secretário executivo adjunto da CEPAL em Santiago por 8 anos. E depois como diretor de políticas sociais e instituições rurais da FAO em Roma. Hoje ele é conselheiro do Corecon São Paulo. Ladislau Dolbor é professor titular da PUC São Paulo, consultor de várias agências da ONU e autor de diversos livros e estudos técnicos que estão disponíveis de forma online gratuitamente em seu site. Inclusive, nós vamos colocar o site aqui no nosso chat. Suas últimas publicações são O Capitalismo se Desloca, da editora Senac, e Resgatar a Função Social da Economia, da editora Elefante. A mediação dessa mesa de debate é do conselheiro do Corecon São Paulo, Sérgio Mendonça. Um bom debate para vocês. Obrigado. Posso começar, então, né? Bom, boa noite a todas e todos que nos acompanham em mais essa atividade do Congresso Paulista de Economia, promovido pelo Conselho Regional de Economia de São Paulo. Essa é uma mesa redonda que nós teremos essas duas apresentações dos professores que já foram apresentados pela organização, que ótimo, então nós já ganhamos tempo. E vamos na sequência dessa banda bem legal, com essas músicas geniais. Então, nós estávamos brincando aqui nos bastidores que falar de economia depois dessas músicas e dessa banda não é nada fácil, né? Mas isso é uma tarefa que vai ficar mais para os professores Ladislau e Antônio Prado. Então, como nós temos pouco tempo, e já foi feita a apresentação, nossa mesa o tema dela é resgatar a função social da economia, né? Um tema bem difícil. A economia, nas últimas décadas, vem sendo dominada por um pensamento hegemônico, né? Que transforma a ideia de que a ciência econômica tem apenas um único caminho, uma única visão, muito rígida, muito quantitativa, muito matematizada, ou econometria. E a ideia nessa mesa, acho que é fazer um contraponto a essa discussão. Não que aquela visão não seja importante, mas é preciso ver outras visões. E, inclusive, o nome dessa mesa, Resgatar a Função Social da Economia, é tema de um dos últimos livros do professor Ladislau Dolbor, que vai ser o nosso primeiro apresentador. Então, eu não vou me demorar mais aqui. Eu sou Sérgio, como já foi apresentado, Sérgio Mendonça, do Conselho Regional de Economia, conselheiro, e nós vamos dar 15 minutos para cada uma das apresentações e depois debater as perguntas que, porventura, apareçam aqui dos que estão nos acompanhando. Já de antemão agradeço a todos que estão nos acompanhando e passo, então, a palavra para o professor Ladislau Dolbor. Obrigado, professor. Obrigado, Sérgio. Bom estar aqui com o Antônio Prado, com vocês, e parabéns pela iniciativa. Com essa conectividade, a pandemia jogou a gente para um novo sistema. O Brasil todo está discutindo novos rumos, porque precisamos discutir novos rumos, né? Deixa eu dizer que eu estudei economia na Suíça com bons banqueiros, a Suíça entende de banco, né? E depois na Polônia com Kalecki, com essa gente, enfim, as visões do planejamento, de organização da economia, em que você assume o direcionamento em função do bem-estar social, que foi muito interessante, né? Depois trabalhei 7 anos em África, trabalhei em China, Mongólia, países latino-americanos, enfim, países ricos e pobres, e acabei tirando da minha cabeça, Antônio, as simplificações ideológicas, entende? Ou seja, essa gente que acha não privatizar vai resolver, ou estatizar vai resolver, na realidade, os diversos sistemas econômicos, somos, eu diria, economias complexas demais para a gente simplificar ou recorrer a simplificações ideológicas, né? Eu olho assim o que funciona aonde.
certo? Olho para a Finlândia para a educação, olho para o Canadá para a saúde, olho para as finanças, olho para a Alemanha e para a China, enfim, nós temos que aprender o que funciona e há subsistemas de gestão diferenciados, né? Deixa eu comentar que eu tenho meu blog, vou estar disponível, isso é uma pequena biblioteca online. A produção, nós somos uma rede mundial que disponibiliza a produção científica online, tem prêmio Nobel, tem, enfim, gente de primeira linha, né? E isso permite que vocês tenham acesso, são cerca de 1.300 títulos, certo? Não tem uma coisa que eu não tenha lido, é selecionado na linha, Sérgio, do que eu acho que está se impondo muito, que é uma nova ortodoxia, certo? Se eu pego Piketty, Stiglitz, Mazzucato, Anne Pettifor, o New Economic Foundation da Inglaterra, o Instituto Roosevelt nos Estados Unidos, a Alternativa Econômica na França, sabe o que é? Essa ortodoxia surrealista que fala de que tudo é austeridade, né? Austeridade para nós, não o pessoal de cima, né? Isso aqui simplesmente está saindo fora dos rumos científicos. Essencialmente, são ideologias. Eu gosto muito do livro do Michael Hudson, né? Que ele chama Junk Economics, né? Não adianta, é muito matemática, muita aparência científica, mas muito pouco bom senso e pé no chão. Uma economia que deixa, no caso do Brasil, 33 milhões de pessoas passando fome, 125 milhões em insegurança alimentar, quando na última safra, só de grãos, nós produzimos 3,7 kg por pessoa por dia, 3,7 kg por pessoa por dia. Isso aqui é surrealista, né? Eu faço uma conta simples, que eu pego o nosso PIB, né, do ano passado, 8,7 trilhões, isso dividido para a população, isso me dá 13 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Isso é interessante, né? Ou seja, o que a gente produz, eu trabalhei anos em África, onde se tinha que tirar leite de pedra, entende? Economia realmente na miséria. O Brasil não. O Brasil é um país rico. No mundo, se vocês dividem o PIB mundial, 100 trilhões de dólares, pela população, 8 bilhões, vai dar o equivalente a 20 mil reais, né, por mês por família de 4 pessoas. As pessoas podem refinar, dizer, não, vamos falar de renda nacional líquida em vez de produto interno bruto. Eu fiz as contas, tal. O básico é o seguinte: nos problemas hoje no mundo, e graças aos avanços da ciência, em particular, da energia, etc., né, nosso problema não é econômico, nosso problema é de organização política e social. Né? Nosso problema é de resgatar as rédeas. Esse negócio de ficar esperando que os mercados resolvam é souber o que está acontecendo, no Brasil. Né? Eu trabalho com a visão que a revolução digital é tão profunda como foi a Revolução Industrial séculos atrás. Ou seja, nós estamos entrando em outro modo de produção. Há um deslocamento profundo de como a gente se organiza na economia. Tem gente que chama a economia digital, uma economia imaterial, como o Gortz, tantos nomes, mas, basicamente, é um sistema que controla, através de plataformas, controla os sistemas financeiros, controla o sistema de comunicação, de informação sobre as pessoas, os sistemas de informação, ou seja, é uma economia imaterial que funciona em outra lógica, né? Eu uso muito o exemplo tão simples, que é muito discutido mundialmente, que hoje a BlackRock, que é uma empresa de gestão de fortunas, tá? Se chama Asset Management, gestão de ativos. A BlackRock administra 10 trilhões de dólares. Né? O orçamento federal dos Estados Unidos é 6 trilhões. O Larry Fink, da BlackRock, administra 10 trilhões. Se vocês juntam BlackRock, Vanguard e State Street, dá 20 trilhões de dólares. O PIB dos Estados Unidos é 21 trilhões. Ou seja, o que eu tento trazer, a análise que eu trago nesses livros, tanto o capitalismo se desloca, como resgatando a função social da economia, é como a gente readequar o raciocínio, a análise econômica em função dessas novas realidades. O básico é o seguinte, né, é que a economia se globalizou, o dinheiro circula no mundo.
O Economist traz o dado que 60% dos lucros das multinacionais param em paraísos fiscais, né? Não são sequer declarados nos governos. Isso aqui muda radicalmente. Ou seja, o sistema financeiro é global, os governos são nacionais. Isso se desajusta. Há uma perda de capacidade política, quando justamente o essencial é resgatar o controle político da economia. Volto a dizer, nosso problema não é falta de recursos, nosso problema é de organização econômica e social. E temos que sair das simplificações e política, perdão, organização política e social. O nosso problema, esse é o nosso problema central, esse resgate. Como se dá esse processo na área financeira? Essencialmente através de taxas de juros, ou através de dividendos, ou através da apropriação de recursos naturais, né? Coisas que você não produz. Os acionistas aí da Vale ou os novos acionistas da Petrobras, eles recebem dividendos, produzem alguma coisa, não produzem nada, né? É um processo extrativo. Dos juros, em particular, no Brasil, nós temos, de longe, os juros mais elevados do planeta. Eu convido a vocês a dar uma olhadinha. Mensalmente, a ANEFAC apresenta os juros efetivamente cobrados de pessoas físicas e pessoas jurídicas. Tá? A ANEFAC, Associação Nacional dos Executivos de Finanças, Administração e Contábeis, né? Isso ajuda muito, né? Eu pego aqui o cartão de crédito no Brasil, em julho, 389,97. No Canadá, é 11% ao ano. Aqui, 389,97. No comércio, as pessoas da população que não conseguem pagar à vista uma geladeira, ela vai pagar, em média, no Brasil, 87%. Certo? Na Europa estaria pagando 6% ao ano, e por aí vai. Dos dividendos, isso aqui é os juros. Os dividendos é muito semelhante. Tá? Quando você privatiza, por exemplo, a Petrobras, a Vale, enfim, você abre a empresa para compras de ações por qualquer grupo internacional, certo? E, a partir daí, você desnacionaliza. A privatização é desnacionalização. Nós perdemos o controle nacional sobre as bases energéticas do país. Imagina a China entregando o controle da sua energia para grupos internacionais, né? Isso aqui é simplesmente surrealista. Agora, rende barbaridade, né? Vocês podem pegar da Forbes, aqui aparece tá nas bancas, né, o balanço que fazem dos bilionários brasileiros. É muito legal, tá? Vocês vão ver gente muito sorridente, tá? Porque sabe que aparecer na Forbes para um bilionário brasileiro é a glória, né? E em 20 páginas vocês têm a radiografia quem manda efetivamente no Brasil, tá? Porque são dezenas ou centenas de bilhões, são fortunas absolutamente gigantescas e que estão aumentando de maneira extremamente acelerada, né? Essa forma que a Mariana Mazzucato chama de extractive capitalism, né? O Bauman chamava de capitalismo parasitário, né? O Michael Hudson tem um excelente livro sobre o tema, que eu recomendo, né? Destino da Civilização. É muito recente. É muito bom, mostra como funciona esse novo sistema, né? Porque é um sistema digital, entende? É tudo computador, né? O dinheiro, na minha idade, Antônio, eu ainda uso aquelas notas, sabe? R$20, R$50 e tal. Isso no mundo é 3% só da liquidez. 97% são sinais magnéticos. Os bancos emitem isso como querem, tá? Sem falar dos americanos que emitem dólar a dar com pau, sem gerar inflação, porque isso circula no mundo, tá? Esse negócio está desajustado. Não à toa, tanta gente está dizendo que precisamos de um novo Bretton Woods, de uma nova rearticulação da economia, né? No conjunto, eu montei o trabalho assim: como se deslocou o sistema, quais são as novas formas das elites se apropriarem do excedente social, que é vital a gente entender, tá? Porque ter elites, tudo bem, mas que façam coisa útil para a sociedade. Hoje não são mais, por exemplo, fabricantes de sapato
que a gente chiava porque está explorando o trabalhador, mas pelo menos para sapato, que é útil, né? E gera emprego. Para explorar o trabalhador, tem que gerar emprego. Agora, através do seu cartão de crédito, né? E dos dividendos, dos juros que você paga, etc., você não precisa gerar emprego nem produto. É um sistema que realmente mudou de natureza, né? Isso gera uma subutilização da força de trabalho. Queria lembrar o básico, né, que você tem no Brasil 215 milhões de habitantes, 150 milhões em idade de trabalho. Eu uso na ONU, enfim, como Antônio acompanha isso, a gente pega de 16 a 64 anos, não mais de 14 anos. Mas são 150 milhões de adultos e apenas 33 milhões de empregos formais privados. Estamos nesse nível, 40 milhões no setor informal, né? Temos 13 milhões de desempregados, 6 milhões de desalentados, cerca de 50 milhões de pessoas subutilizadas no país. Nós temos terra subutilizada. Vocês pegam o censo agrícola de 2017, tá? Vocês vão encontrar 160 milhões de hectares de terra subutilizada. 160 milhões dá 5 vezes a Itália. Eu vou para Imperatriz, Antônio, meu pai está enterrado lá, de vez em quando eu bato lá, né? Imperatriz do Maranhão. Um monte de gente parada na cidade, um monte de terra parada em volta. Eu andei pela Europa, pela China, qualquer cidade tem um cinturão verde de hortifruti e granjeiro, alimento fresco para a população, gera emprego, gera pequena indústria de acondicionamento e transformação, gera recursos para o município. Caramba, ter gente parada e recursos parados, isso é surrealista. E, em particular, em vez do sistema financeiro fomentar o desenvolvimento, financiando a produção, ele está simplesmente extraindo recursos. Essa subutilização faz parte do caos que se gerou e que precisa ser rearticulado. Tá? Não vou entrar na parte propositiva, mas é muito simples. Eu peguei 4 eixos. Tá? O eixo de inclusão produtiva, como rearticular essa parte. Tá? A parte de como reorientar o financiamento, que envolve parte tributária, parte do crédito, e envolve o uso dos recursos naturais que exportamos para financiar setores mais produtivos e tecnologicamente mais avançados, né? A gente exportar petróleo simplesmente para drenar o país, isso aqui não faz o mínimo sentido, né? Fazemos isso com aço, com níquel, o diabo. Certo? Isso também repensar a forma de gestão. Eu queria terminar com isso. A nossa gestão é essencialmente centralizada, toda o arranca-rabo, e não é exagero dizer isso, em Brasília, para quem pega um pedaço maior, não funciona num país de 5.570 municípios. Os prefeitos têm que viajar para Brasília para ver se pegam uma lasquinha de uma emenda parlamentar. Isso não funciona. Não funciona nem em Brasília, nem no município. Ou seja, essa descentralização e a inclusão digital para assegurar que isso possa funcionar em rede é um repensar da filosofia da gestão pública, né? Esses são os eixos, são pontos principais. Convido a vocês, o livro está online gratuitamente, vai sair impresso pela editora Elefante na próxima semana, mas, de qualquer forma, tem uma sequência de livros, em particular A Era do Capital Improdutivo, O Capitalismo se Desloca, O Pão Nosso Cada Dia, sobre as políticas setoriais, e agora resgatar a função social da economia. Eu fecho, digamos, uma proposta de análise na linha do que está se discutindo no mundo, em novas linhas para fazer a economia funcionar em função do que a gente precisa, né? Obrigado, Sérgio. Obrigado, professor Dalbor. Obrigado, inclusive, pela sua disciplina aqui no tempo, mas reiterando o que ele já disse, na página dalbor.org, dowbor.org, vocês podem acessar toda essa produção, vasta produção do professor Dalbor. E eu convido aí quem está nos acompanhando, se quiserem pensar em perguntas, nós vamos ter no final uns 10 minutos para responder algumas perguntas, o tempo é bem escasso, mas teremos esse tempinho. E agora, imediatamente, convido o professor Antônio Prado para a sua intervenção. E obrigado por sua participação. Obrigado, Sérgio, pela palavra. Eu quero cumprimentar o Ladislau
e a todos os economistas e economistas que nos acompanham nesse momento. Falar depois do Ladislau facilita bem, né, a exposição, porque ele já passou uma visão ampla, né, do problema que nós temos que enfrentar. Não se trata apenas de tratar coisas pontuais, né? Isso vai exigir algo bem mais amplo, uma mudança bem mais ampla. Eu, nesses 11 anos que estive na ONU, né, principalmente na CEPAL, o tema da igualdade era um tema central, né? Sempre foi um tema da CEPAL, é um tema clássico da CEPAL, desde que o Prebisch fez o manifesto da América Latina, já era tratado, e quando eu fui para a CEPAL, a ideia era justamente resgatar, né, essas abordagens clássicas, evidentemente atualizadas para o contexto atual, que, como o Ladislau colocou, tem uma mudança profunda, não é? E esses documentos nós fizemos, no período que eu estive lá, nós fizemos 4 documentos, todos eles tratando do tema da igualdade. Um dos documentos que eu, pessoalmente, mais gostei foi A Hora da Igualdade, que foi lançado em 2010 no Brasil, né, que era um documento que fazia um diagnóstico bem amplo do problema da desigualdade na América Latina, e que também tinha uma parte normativa de propostas de política, né? E esse documento ele tinha uma tabela, né, que na época me chamou muita atenção, Ladislau, por causa justamente desse debate ideológico que você nos trouxe, né? Essa tabela era uma tabela que mostrava o índice de Gini, que é esse índice de concentração, não é? Para quem não acompanha muito a questão de indicadores, né? Quanto mais concentrada estiver a renda, por exemplo, se a gente usa o índice de Gini para medir concentração de renda, quanto mais concentrado, mais próximo de 1, quanto menos concentrado, mais próximo de 0. Não é? E o interessante dessa tabela que tinha nesse documento, não é que nos mostrava o índice de Gini antes de impostos e transferências e depois de impostos e transferências, né, nos países da OCDE e em vários países da América Latina em que os dados eram disponíveis, né? Nós sabemos que estatística, eu e o Sérgio trabalhamos juntos muitos anos, sabemos que estatística é sempre um problema, a disponibilidade de estatística, né? Então, não havia de estatística disponível em toda a América Latina, mas alguns países os dados estavam disponíveis e era possível fazer o cálculo, o mesmo cálculo que era feito para a OCDE, fazer o mesmo cálculo para vários países da América Latina. Então, o índice de Gini antes de impostos e transferências e o índice de Gini após impostos e transferências. Muito bem. O que acontecia nos países da OCDE, principalmente nos países europeus, né? Esse índice de Gini caía 30%. Na América Latina, caía 3%. Ou seja, antes da intervenção do Estado, e essa é a palavra, antes do papel do Estado, né, como agente distributivo, né, a renda era muito mais concentrada. Depois que o Estado intervinha, tanto através da estrutura tributária, como através da estrutura de gasto, da composição de gasto, né, a renda se desconcentrava significativamente.
No caso da América Latina, não era 30% de redução, era de 3% nos melhores momentos, hein, na segunda década do ano 2000, de 2010, né, em diante, uma queda de 3%. Então, aqui nós temos algumas conversas a fazer, né? A primeira conversa é que a questão da intervenção do Estado, né, principalmente na sua função social, que no caso é de corrigir as distorções distributivas. Estou usando aqui distorções, estou sendo gentil, Ladislau, porque, na verdade, o sistema funciona assim, o sistema é concentrador, né? Mas corrigindo as distorções distributivas, né, o papel do Estado é fundamental. Não se faz isso através do mercado. O mercado, em sua operação normal, é concentrador. E por um motivo simples, qualquer economista sabe. Porque o mercado capitalista é baseado em concorrência, né? Portanto, aquele que estiver mais apto no processo de concorrência se sai melhor, né? Na medida que a economia capitalista vai se desenvolvendo, né, você vai tendo cada vez mais empresas gigantescas, corporações gigantescas. Quando o Ladislau estava falando de globalização, é globalização de empresas gigantescas em que o comércio realizado entre elas, mais de 50% do comércio internacional no setor de manufaturas, é entre as próprias empresas, as grandes corporações. Eles controlam o que vai e o que vem. Portanto, também controlam o que se arrecada, hein? Isso é uma outra questão. Então, isso aqui, quando nós estamos falando assim, precisa ter uma ação do Estado, né, para corrigir a má distribuição de renda, né, isso existe principalmente nos países desenvolvidos. Então, é uma falácia dizer, né, que a ação do Estado impede o desenvolvimento, né? Pelo contrário, a ação do Estado coordena o desenvolvimento, né? Se nós olharmos a estrutura, a carga tributária dos países mais desenvolvidos, outra falácia que nós ouvimos com frequência, que a carga tributária brasileira é muito alta, né? O Ladislau já deve ter ouvido isso milhares de vezes nos últimos anos, o Sérgio também, milhares de vezes, não é? Ora, vocês sabem quanto é a carga tributária na França? É de 47%. Não é? A carga tributária média dos países da OCDE, bruta, é de 33%. Nós estamos nesta média, não é? Agora, nós temos o seguinte problema. Eu vou colocar aqui um deles de forma bastante nítida. Primeiro, a nossa estrutura tributária, quando eu falei que quando você tem a intervenção do Estado, você tem duas dimensões, a estrutura tributária e a composição do gasto, né? A nossa estrutura tributária é regressiva, ao contrário da maioria dos países europeus do pós-Segunda Guerra, né, que era redistributiva. Então, nós ouvimos com muita frequência essa coisa de que nós precisamos de um Estado mínimo. Estado mínimo aonde? Onde existe um Estado mínimo que não seja um desastre? Não é? A França tem 47%, a média da OCDE é de 33%. A Inglaterra, que chegou a ter 45% no pós-Segunda Guerra, hoje está em 35%. Mesmo assim, está acima da média da OCDE, mesmo depois do thatcherismo, hein, Ladislau? Está em 35%. Os Estados Unidos tem 25%. É uma exceção. Mas, se você comparar a distribuição de renda nos Estados Unidos com a distribuição de renda na Europa, né, a distribuição de renda na Europa é muito melhor. Por quê? Porque tem políticas sociais que atuam
né, no sentido de reduzir essas desigualdades imensas, né? Nos Estados Unidos esteve muito em voga, né, e o Ladislau já falou, né, o chamado trickle-down economics. A tradução desse trickle-down economics é muito difícil de fazer, alguns traduzem como economia do transbordamento, é uma coisa muito estranha, né? Mas a ideia básica do trickle-down economics é a seguinte, né? E foi vigente aí nos períodos Bush, mas do Clinton também, não foi apenas republicanos, não, os democratas também seguiram a mesma coisa, né? Vamos dizer, os anos neoliberais, né? Qual era a ideia básica? A ideia básica é a seguinte: reduza o imposto dos ricos. Por quê? Qual é o conceito por trás? Porque reduzindo os impostos dos ricos, seria esperado que os ricos iriam pegar este dinheiro, né, e investir. Portanto, as economias cresceriam, você geraria mais emprego, geraria mais renda, geraria um círculo virtuoso, né, de crescimento de emprego e renda, e, portanto, dinamizaria a economia, né? Bem, o que nós vimos? Isso é história, né? Não é que apenas manipulação de conceitos. Isso é história, é olhar o que aconteceu, ver os dados, né? O que aconteceu, né, é que esses que receberam os recursos adicionais pela redução de impostos dos ricos, né, não investiram, não fizeram investimentos produtivos, fizeram investimentos especulativos no sistema financeiro. Não deram contribuição nenhuma ao crescimento econômico, à geração de emprego e à geração de renda, né? Nenhuma. O Stiglitz escreveu um livro, né, O Preço da Desigualdade. Ele chega a dizer que essa é uma das causas da crise lá de 2007, né? Ter essa quantidade gigante de dinheiro, né, que não se transformava em investimentos produtivos, mas que se transformava em ciranda financeira, quer dizer, em valorização de ativos já existentes, né? Então, esse tema é muito importante, precisa deixar muito claro que essa ideia de reduzir impostos de ricos, né, não é uma ideia que gere dinamismo na economia, tampouco distribui, né? Pelo contrário, concentra a renda, né? Então, aqui, quando nós estamos falando de Estado mínimo, participação do Estado na economia, etc., nós precisamos ter isso em mente. Outra coisa, né? A ideia do Estado mínimo é a ideia anacrônica. A ideia anacrônica. Vocês sabem de quanto era a carga tributária na Inglaterra na virada do século XIX para o século XX? Era de 9,6% do PIB, era menor do que 10% do PIB. Hoje está em 35%, depois de ter reduzido no período do thatcherismo. Todos os países mais desenvolvidos passaram pelo mesmo processo de crescimento da carga tributária, né? Existem muitas razões estruturais para isso. Eu vou dizer uma que quem nos chama a atenção para ela era o Kenneth Galbraith. Ele dizia o seguinte: nós não vivemos mais em sociedades rurais, nós vivemos em sociedades urbanas. As populações, tanto dos países desenvolvidos no hemisfério norte, são 80% urbanas. E eu quero informar a vocês que, apesar da gente não ter o mesmo grau de desenvolvimento dos Estados Unidos e dos países europeus, nós também, na América Latina, temos 80% de urbanização. E por que essa questão é tão relevante? Porque as sociedades rurais tinham outro mecanismo de atendimento, né, no caso da economia de cuidados. A economia de cuidados hoje ainda continua
boa parte sendo realizada pela família, principalmente por mulheres, né? Mas isso foi sendo, ao longo dessas décadas todas, de um século, mais de um século, né? Foi sendo preenchido pelo Estado, principalmente depois da Segunda Guerra Mundial, que ficou muito patente a necessidade da ação social do Estado. Por quê? Porque houve... Prado, quando você puder concluir, apesar do nosso tempo ser muito curto, desculpe. É que eu não via que apareceu. Não, já estamos no limite. Ok, tudo bem. Né? Então, depois da Segunda Guerra Mundial, a FAO, por exemplo, foi criada, né? Foi criada porque tinha fome na Europa, gente. Por que tinha fome no mundo? Isso veio depois, a fome no mundo já existia. O problema é que tinha fome na Europa depois da Segunda Guerra Mundial. Né? Então, todo esse aparato, né, de políticas sociais em sociedades urbanas, né, surge e não existe regressão possível. A regressão é uma tragédia. Né? Quem fala em Estado mínimo está falando em tragédia social. Então, é isso. Né? Resgatar a função social da economia, como o Ladislau está nos falando, né? Significa também entender a centralidade do Estado, né, nessas estratégias, né, naquilo que está relacionado, né, às políticas sociais, às políticas industriais de ciência e tecnologia, às políticas de desenvolvimento regional, né, e da harmonização da política macroeconômica com tudo isso. Nós não podemos ter política macroeconômica andando em sentido contrário, né, da política social, da política de desenvolvimento tecnológico e industrial, da política agrícola e assim por diante. Muito obrigado, Sérgio, pelo tempo dessa apresentação. Obrigado, Prado. Obrigado, professor Antônio Prado. Nós estamos muito, infelizmente, vocês trouxeram tantos temas importantes, o Estado, o papel das grandes corporações, planejamento, política tributária, mas vai ficar para reflexão dos nossos que nos acompanham e também essas palestras, essas mesas ficarão registradas para os futuros assistentes. Professor, eu tenho aqui para o professor Dalbor 2 perguntas, e vai ter que ser na sua disciplina aí, polonesa, de 5 minutos. Do Vitor Henrique, quais seriam os critérios utilizados para definir quais setores deveriam receber investimento redirecionado, ou direcionado, talvez? Essa é uma. Ficou claro a pergunta? Segundo, o senhor acha que os cursos de economia no Brasil estão sendo influenciados por essa nova linha de pensamento, aquela que você colocou no início, essa nova visão, né? Que talvez seja o fim desse pensamento hegemônico neoliberal? Enfim, são essas 2 perguntas, professor. Já passo a palavra para o senhor. Desculpe, a frase que a gente mais ouve é liga o microfone. Essa é a nossa era, Vitor. Vitor, obrigado pela pergunta. Basicamente, a gente busca quais são os setores que multiplicam recursos. Tá? O problema não é, como dizem esses infelizes aí no poder, certo? De onde vem o dinheiro, mas para onde vai. Certo? Quando você, por exemplo, organiza a inclusão digital, é um investimento que multiplica a produtividade das pessoas. O IPEA calculou que dinheiro que você coloca a mais na base da sociedade, Bolsa Família, os diversos sistemas redistributivos, R$1 colocado na base da sociedade gera um aumento de 1,78 do PIB. E quando, como estava explicando o Antônio Prado, você coloca mais dinheiro para esses rentistas, esse pessoal que faz investimento especulativo, você drena, você paralisa a economia. Queria lembrar para vocês que o último ano que a economia brasileira cresceu é 2013.
crescemos 3%. A partir daí, entra a Lava Jato, paralisa a Petrobras, paralisa a Odebrecht, enfim, entra a guerra política, termina em 2016, mas já em 2014 é o ano de transição. A Dilma está na presidência, mas não está no poder, estamos em guerra, certo? O sistema distributivo funcionou. O problema sempre é esse, para onde vai o dinheiro? Eu lembro de iniciativas, eu montei sistema de planejamento para diversos países, né? Você olha, por exemplo, tem uma região produtora de Moçambique, que produz muito bens agrícolas, mas não tem uma estrada boa. Você pode fazer o que quiser, como endividar o país, emitir moeda, usar conversão de recursos cambiais. O essencial é o seguinte: você gastou 10 milhões de dólares numa boa estrada, você tirou as limitações daquela região, você gera efeito multiplicador para o conjunto da economia. Isso qualquer investidor efetivo, investimento produtivo, tá? No Brasil se confunde investimento e aplicação financeira, são coisas diferentes, tá? Em francês fica muito claro, investissement e placement financier. Os americanos chamam tudo de investimento, né? Investment. O Economist já aprendeu, já está chamando de productive investment e speculative investments, né? Essa é a distinção que a gente tem que fazer. Isso é o fundamental, né, da diferença. Lembrando que o bem-estar da economia, bem-estar da população, tá? Bem-estar econômico da população. Cerca de 2/3 é dinheiro no bolso, tá? Pagar o aluguel, o supermercado, etc. Pocket money. O terço restante, que é muito, tá? É acesso à segurança. Você precisa de segurança, mas você não compra delegacia, você não compra hospital, você não compra um rio limpo, você não compra um parque na cidade, né? Isso que o Antônio estava levantando, certo? Ou seja, é vital o papel do Estado, porque se torna muito mais produtivo o acesso público, gratuito, universal a bens públicos, né, o que a gente chama de salário indireto, do que você ter que entrar num plano de saúde com todas as tretas que você vai encontrar, né? Quanto aos cursos de economia, eu acho que no Brasil há um deslocamento em alguns pontos, né? Eu trabalho na PUC de São Paulo, a gente trabalha com economia política, certo? Como conceito, e não o economics, digamos assim. A Unicamp tem avanços muito fortes, temos várias regiões, mas, no conjunto, nós ainda ensinamos a economia na linha do Milton Friedman, né, que dizia "The business of business is business", que é muito profundo, naturalmente, valeu um prêmio Nobel para ele. Sabe por quê? Porque quando ele disse, olha, os caras têm que ganhar dinheiro e o resto é o Estado que cuide, certo? Isso aí gera o desastre ambiental, social e econômico que nós enfrentamos hoje. Eu estou convencido que essa reorientação da economia, do ensino da economia, é absolutamente fundamental. E, para mim, ensinar a economia, em vez de ficar falando das grandes teorias, dos neoclássicos, dos marginalistas, e ficar refutando Hayek e coisa do gênero, certo? A gente tem que pegar problema-chave do Brasil, quais são as soluções possíveis, certo? Porque aí você passa a utilizar as teorias em função de solução de problemas. E aí as teorias que são irrelevantes, surrealistas ou simplesmente ultrapassadas, elas saem do campo, certo? Nós temos que resolver os problemas e não adotar ideologicamente crenças em grandes papas teóricos, né? Para mim, essa revisão, esse baixar para o chão, né, é absolutamente fundamental. Na imensa maioria dos cursos, nós temos que reorientar os currículos, né? Eu recomendo a vocês, peguem no meu site, em resenhas, eu pego todos esses livros novos, dessa nova visão, do Piketty, dos Stiglitz, etc., tudo isso, eu faço resenhas, porque nem sempre as pessoas têm acesso à literatura internacional, né? E é atrasado com as traduções, mas eu faço resenhas, não resenhas comerciais, resenhas de ideias-chave, né? Pega no meu site, resenhas, vocês vão ver um leque dessa nova visão de interpretação do mundo que a gente está enfrentando, né? Obrigado, professor. Infelizmente, o tempo é curto. Prado,
um minuto e meio para suas considerações finais, pode ser? Porque nós vamos ter que encerrar, a sala vai Obrigado, cair. Sérgio. Obrigado. Eu só vou colocar um ponto para reflexão, que é o seguinte: nós debatemos muito as desigualdades, não é? Mas existe uma coisa que nós precisamos debater, que são os privilégios. Se nós examinarmos os privilégios existentes no Brasil, não é? Vou dar o exemplo do privilégio fiscal, por exemplo, não é? São transferidos por ano 500 bilhões de reais para o setor privado por ano. E também são sonegados 470 bilhões de reais. Ok, nós temos aí 1 trilhão de reais, né, que são bombeados, vamos dizer assim, é um dinheiroduto, né, que vai para o setor privado brasileiro, sem resultados significativos. Como o Ladislau já nos disse, nós estamos aí há praticamente uma década sem crescimento. Eu olhei os dados de outros países da América Latina, e, infelizmente, a nossa situação é muito pior do que vários países da América Latina. Nós precisamos reverter esse processo, e acho que um dos temas centrais é discutir o tema dos privilégios em várias dimensões, vários tipos. Eu coordenei uma pesquisa sobre isso recentemente, né? E cada tipo merece uma política, um conjunto de política pública específica, né, para mudar o nosso cenário. Então é isso, discutir desigualdades e também reverter os privilégios, né, que são absolutamente, em alguns casos, insultuosos, vamos dizer assim, para a situação de miséria brasileira. Professor Antônio, a desigualdade é o nosso desafio estrutural maior. Obrigado, professor Ladislau, obrigado, professor Antônio Prado. Eu agradeço a todos que acompanharam aqui. E, como eu disse, essa live, essa mesa vai ficar registrada para que todos possam acessar. E já foi dito aqui, o professor Dalbor tem um site em que tudo é disponibilizado publicamente para quem tiver interesse. Obrigado pela temática bastante ampla. O tempo é curto para aprofundar, mas foi muito bom. Então, devolvo a bola aí para os organizadores, que eu acho que o nosso prazo chegou ao final. Obrigado por vocês aí, todos. Abraço, Sérgio. Abraço a todos. Muito obrigada, Antônio, Ladislau e Sérgio, por debaterem um tema que é tão importante.